Eu sou da academia, né? Sou professor na USP há quase 21 anos, considerando aí graduação e pós-graduação, praticamente 30 anos. A minha única experiência privada, eu trabalhei em farmácia por quase 8 anos, e por isso eu sou farmacêutico. E muito satisfeito com tudo o que vi e ouvi aqui hoje, em relação ao setor farmacêutico como um todo. Eu vou estar enfocando a parte acadêmica, uma impressão até pessoal minha com relação ao setor de fitoterápicos, os desafios que nós temos, mas alguns aspectos servem também para o desenvolvimento de novas moléculas, os chamados alopáticos. A universidade tem como função precípua a formação de recursos humanos altamente qualificados. Essa, sem sombra de dúvidas, é a primeira missão da universidade. A segunda missão da universidade é a produção de conhecimento. Pesquisa básica, aplicada, pesquisa de maneira geral. Essa dicotomia praticamente já não existe mais. Agora, de uns anos para cá, a universidade tem sido cobrada com relação ao aumento da produção, né, do depósito de patentes e a inovação tecnológica. Na universidade estão muitos cérebros preparados para isso, mas a estrutura universitária, a organizacional da universidade, a logística universitária e outros aspectos ainda não foram adequadamente enfrentados no sentido de que possamos ter uma logística adequada para isso. Então eu vou passar rapidamente aqui no começo, porque era só para acertar a situação do que eu vou destacar mais para o final. Bem, é de conhecimento de todos que qualquer medicamento nós precisamos ter esse tripé, que já foi falado aqui hoje, e eu vou destacar mais a segurança, a eficácia e qualidade de medicamentos, destacando mais para os medicamentos fitoterápicos. A segurança, pode retornar, a segurança, eu digo sempre para os meus alunos, o ácido sulfúrico é o antimicrobiano muito bom, extremamente eficaz, mas não é seguro. Soro fisiológico, muito seguro, mas para a maioria dos casos não é eficaz. E como é que nós vamos acertar esses dois aspectos? Eu estou destacando isso aqui para vermos um pouco das dificuldades do porquê nós ainda não atingimos um desenvolvimento ideal para esse setor com grande potencial que ele tem. Eu enfatizo aqui a qualidade. Quando nós falamos, por exemplo, num alopático, como o Eleva, que foi falado há pouco, é uma molécula. Então, as ferramentas analíticas para o controle de qualidade, né, ficam, de uma certa forma, mais fáceis de serem desenvolvidas. Quando nós falamos em produtos fitoterápicos, nós estamos falando de plantas que são seres vivos, que não se locomovem, estão no ambiente e têm o que nós denominamos aí de um metabolismo primário, que é para o desenvolvimento vegetativo, e o metabolismo secundário, que é para a sobrevivência da própria espécie. Isso é para defesa, para interações com todos os outros seres do ambiente, inclusive os aspectos climáticos, de solo, etc. Então, essas plantas têm um metabolismo muito plástico e, dependendo, por exemplo, da região, uma mesma espécie pode mudar esse metabolismo, a composição desses metabólitos, que também pode ser alterada pela sazonalidade. Se nós fizermos um extrato em etanol de uma planta, nós vamos ter mais de 300 substâncias. Evidentemente, algumas dessas substâncias estão lá em 5% e outras em 0,01%, mas é muito rico. E nós temos que desenvolver ferramentas analíticas para enxergarmos o que acontece com esses metabólitos, com todas essas ações aí do meio ambiente, com todas essas interações, para que possamos o quê? Padronizar esses extratos, padronizar os fitoterápicos. Os fitoterápicos estão no mercado há muitos anos, inclusive muitas indústrias farmacêuticas no país iniciaram suas atividades com fitoterápicos, mas falharam pela qualidade, lote a lote, ao longo da história desses produtos. Isso tirou muito da credibilidade dos fitoterápicos. E posso garantir para vocês que os fitoterápicos funcionam e funcionam muito bem. Próximo. Então, do ponto de vista da segurança, tem toda a parte pré-clínica,
feita aí in vitro, né, com enzimas, em animais, a parte toxicológica, se determinando aí a dose letal 50%, o índice terapêutico, tudo isso é muito importante. E depois a toxicologia clínica, principalmente fases 1 e 2 e a 3. E esse aspecto aqui eu gostaria de discutir um pouco, porque do ponto de vista da toxicologia pré-clínica, a resolução, a RDC 48, ela enfoca muito bem. E depois disso, importante para todos os medicamentos, e não menos para os fitoterápicos. Aliás, nós estamos aqui com uma plateia muito esclarecida, mas há muitas propagandas aí que dizem que o que é natural não faz mal. Na verdade, 2/3 dos venenos mais potentes existentes atualmente são de origem natural. Portanto, a fitoterápico deve ser considerado como medicamento de forma semelhante aos alopáticos. Agora, o que eu gostaria de discutir aqui, em relação aos alopáticos, devido à complexidade, né, que a legislação se adeque não de diminuir a importância, mas de adequar a legislação para que o setor de fitoterápicos possa se desenvolver e, principalmente, que eu vou destacar com mais ênfase aqui, as plantas nativas brasileiras, e não as plantas exóticas, as plantas introduzidas ou as drogas vegetais importadas. Então, a farmacovigilância aí é muito importante. Próximo. Da eficácia, da mesma forma, a farmacologia pré-clínica, realização de ensaios biológicos primários, secundários, etc., mecanismo de ação, potência, a farmacocinética. Esse é um aspecto, por exemplo, a farmacodinâmica não necessariamente. Né? A farmacocinética é o que o organismo faz na substância química, as modificações que o organismo faz na substância química, e a farmacodinâmica, o que a substância química faz no organismo. Bom, quando nós falamos da farmacocinética de uma substância única, né, fica mais simples nós estarmos analisando. Quando nós falamos da farmacocinética de 300 substâncias, né, isso fica muito mais complexo. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção desse ponto de vista. Evidentemente, elegem-se os marcadores químicos, que o ideal é que esses marcadores sejam os próprios princípios ativos, mas há casos de fitoterápicos que é o conjunto, o sinergismo, o efeito aditivo é que tem a eficácia. Então, a farmacocinética ela deve ser feita, mas da forma que o Conselho Nacional de Saúde estabelece na Lei 251, que nós vamos comentar rapidamente, fica um pouco mais dificultoso para o desenvolvimento de fitoterápicos novos com plantas brasileiras. Tá? Próximo. E aí a eficácia continua, né? Na clínica, a fase 1, tolerância, etc., fase 2, fase 3 e daí por diante. Próximo. Bom, a parte da qualidade, que eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais, numa fala aqui de uns 25 minutos, é que mais de 80% das drogas vegetais utilizadas industrialmente, processadas industrialmente no país, são importadas. Quem trabalha em manipulação na indústria farmacêutica de fitoterápicos sabe disso. E foi falado aqui dos insumos farmacêuticos. Da outra parte, cerca de 90%, 5 bilhões de reais, o mercado de fitoterápicos. Eu não sei como anda a balança comercial, mas em 2000, o déficit estava na faixa de 200 a 300 milhões de dólares anuais. E nós vamos ver por quê? 80 e tantos % né, importados. E para nós desenvolvermos os, digamos assim, os fitoterápicos das plantas nativas, nós precisamos, primeiramente, fazermos o quê? A aclimatização, fazermos o cultivo dessa planta, ou uma coleta com manejo, sustentado, etc. E para fazermos a aclimatização, nós vamos ter que determinar as melhores condições de cultivo, a obtenção da matéria-prima uniforme, de alta qualidade e a quantidade desejada, tá certo? Processos tecnológicos de secagem, moagem, extração, depois secagem do extrato, desenvolver a forma farmacêutica. E para todos esses processos, nós precisamos saber o que está acontecendo com os princípios ativos. Então, antes de tudo, antes mesmo de fazermos o cultivo lá com os agrônomos, nós precisamos de metodologias analíticas validadas.
E as metodologias analíticas validadas, nós falamos aí em cromatografia, nós precisamos dos padrões desses metabólitos com a pureza conhecida, para que possamos desenvolver essas metodologias. E aí nós caímos numa outra questão. Quando nós tratamos dos fitoterápicos importados, nós podemos comprar os padrões primários, padrões farmacopeicos, da farmacopeia americana, europeia, e para talvez a maioria das plantas nativas brasileiras, esses padrões não estão disponíveis. Se nós formos tentar adquirir no mercado, não existem. Então é um outro desafio que nós vamos comentar, que estrangula aí o desenvolvimento de fitoterápicos. E os processos tecnológicos, importante. E a qualidade total, que vai desde da matéria-prima até a prateleira. Próximo. É muito complexo isso, porque eu estou aqui só destacando a parte inicial. A parte mercadológica é um outro mundo bem grande também, mas até nós chegarmos lá, nós precisamos aí de botânicos, agrônomos, farmacêuticos, químicos de produtos naturais, farmacologistas, médicos, enfermeiros, engenheiros e muitos outros profissionais. Simplesmente para o quê? Porque nós precisamos atender aquele tripé, daquele triângulo que estava lá, na primeira transparência. Isso envolve recursos, envolve um tempo longo e muita capacidade de profissionais habilitados. Próximo. E aí a comercialização, passar de escala de bancada, o cultivo em larga escala que atenda a demanda de mercado, etc, etc. Próximo. E se nós formos ver a legislação, eu não vou comentar em detalhes a legislação, mas foi um marco, essa portaria número 6, de 31 de janeiro de 95, que acabou sendo revogada pelas exigências, pela dificuldade de atender o que a portaria exigia, e veio então a resolução RDC 17, de fevereiro de 2000, que previa fitoterápico novo, similar e tradicional, que em 2004 foi revogada pela RDC 48, que está em vigor, que estabelece aí medidas anteriores e injeção e etc. para registro. Ou seja, pode-se registrar o tradicional, baseado no sistema de pontuação, pode-se registrar do ponto de vista do uso étnico-farmacológico, ou se fazerem aqueles testes lá, conforme prevê a resolução 251 de 97, que vale também para os alopáticos. O interessante nessa RDC é que, simultaneamente, foi publicada a RDC número 90, que trata de um guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos. Tá certo? Que facilita em relação ao que prevê a legislação para alopáticos. Então fica aqui a sugestão para discussão, por que nós não estabelecemos aí um guia para a realização de estudos de toxicidade clínica de fitoterápicos também. Eu não sei se houver essa informação, algo mais atual que eu não tenha acessado lá na universidade, porque eu fico orientando 10, 12 alunos, escrevendo trabalhos para publicar, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Próximo. Chamar atenção aí, que o grande sonho nosso é que o Brasil realmente passe de importador para exportador. E nesse aspecto, nós vamos ver aí dos medicamentos fitoterápicos registrados pela Anvisa. Eu não vou ficar lendo aqui esses medicamentos, mas a ginkgo biloba, aquela planta da Ásia, São Paulo tem alguns pés no sul, mas é importado, a folha. E deve estar em torno de 60 registros ou mais. Oi? 32? Eram 50, tem 32? Então, alguns perderam, certamente. 32 registros, essa é a planta importada. Se nós formos ver aí as plantas brasileiras, talvez o Guaraná tenha mais, aí tem guaco, etc. Pode passar o próximo, aqui são plantas. Então, aqui nós já temos várias plantas brasileiras, deve haver outras registradas aí na Anvisa. A erva baleeira, aí um grande exemplo de sucesso aí para uso tópico, para dor, que o investimento foi razoável. Temos espinheira santa, maracujá, guaco e aí todas essas plantas. E eu acho que o ginseng brasileiro tem um registro só, ou dois, eu não sei quantos. Tinha um registro, está em discussão. E substitui muito bem o ginseng asiático, ou japonês, da Ásia de uma maneira geral. E para isso também tem outras, valeriana, por exemplo, há espécies no sul do país, o hipericum, antidepressivo, há espécies de hipericum no sul do Brasil, e nós poderíamos desenvolver aí. Próximo. Se nós formos ver
A farmacopeia, que foi editada em 76, praticamente nenhuma planta medicinal, nenhuma planta. E agora, a 4ª edição, nós temos cerca de 49 monografias de plantas. Inclusive, várias plantas nacionais. Se nós formos olhar aí, olha, várias plantas nacionais. Pode passar o próximo. Por exemplo, a capim-limão, carqueja, e espinheira santa. Várias plantas aí são plantas nativas brasileiras. Pode passar o próximo. E, olha, tem aí o jaborandi, a ipeca, o guaraná, que foi a dissertação da Renata. Olha, incluíram a goiabeira, tá certo? Mas, se nós formos ver, mesmo nessa farmacopeia 4ª edição, menos de 20% das monografias são de plantas brasileiras. Próximo. Menos de 20% são de plantas brasileiras. Pode passar o próximo. Aí, num congresso nos Estados Unidos, que eu fiz pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e conheci vários pesquisadores, foi em 2003. Pesquisador, porque os Estados Unidos, a legislação, toda a nossa legislação, vocês viram que começou em 95, na Europa, de maneira geral, no Canadá, até aqui em outros países do Mercosul, eles começaram a regulamentar esse setor na década de 80. Nós ficamos atrasados aí 15 anos. E os Estados Unidos, com o FDA e tudo mais, eles estão começando agora uns 5 anos a discutir toda essa parte. Mas o consumo de fitoterápicos nos Estados Unidos é enorme. É enorme. Não é regulamentado adequadamente, mas é enorme. E a maioria das plantas é importada. E ele me chegou com uma lista de 70 plantas. Ele é até vice-diretor desse centro de pesquisas. 70 plantas brasileiras. E ele falava, olha, essas plantas são comercializadas aqui nos Estados Unidos, em grande escala. Não sei se realmente são todas exportadas do Brasil ou de outros países aqui da América Latina. E eu estou te pedindo que você me consiga 200 gramas de uma planta, dessas drogas vegetais, mas corretamente identificadas, com laudo, tudo direitinho, não dos princípios ativos, mas da droga vegetal em si. Com processo de secagem, tudo direitinho, porque eu preciso desenvolver as metodologias analíticas para fazer o mínimo controle. Na verdade, ele queria produzir trabalhos em série com essas plantas. Evidentemente, eu não enviei essas plantas, nem poderia, porque a legislação não permite. Mas vocês vejam que muitas das plantas aqui nem constam da nossa farmacopeia. Nem são industrializadas, são usadas popularmente. Há muitos trabalhos, por exemplo, a arnica do cerrado, que substitui a arnica aí, montana, que é muito comercializada. Aí outras que já estão na farmacopeia, mas 70 plantas, só para dizer o que um exemplo dessas plantas aí que já são utilizadas, por exemplo, nos Estados Unidos, mas que não temos aquele tripé minimamente atendido. Próximo. E aí outros, por exemplo, até a graviola, aí vem aqui o ginseng brasileiro, é utilizado lá e nós temos um registro aqui em discussão ainda. A própria jurubeba, são plantas genuinamente brasileiras. Próximo. Foi falado aqui da biodiversidade brasileira. O Brasil detém existem cerca de 350 mil espécies, estima-se, de plantas superiores. E o Brasil, dessas 350 mil, 55 mil espécies. Dessas 350 mil, mais ou menos 20 mil espécies são utilizadas na medicina popular e umas 1.500 aí processadas industrialmente. Então o potencial é muito grande. O Brasil detém cerca de 7% do território do planeta e cerca de 1/4 da biodiversidade. Não só em plantas, em insetos, em mamíferos, em répteis e daí por diante. Inclusive em água, que não é o tema aqui, acho que 1/4 da água potável, mais ou menos, do planeta está no Brasil. Agora, um aspecto interessante que foi levantado aqui, a história é importante, nós não temos tempo aqui para dar nossa opinião sobre a história, de todo o desenvolvimento do setor farmacêutico, a nossa impressão no Brasil, mas os fitoterápicos, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a guerra química e tudo mais, e começaram a fazer síntese, tiveram muito sucesso aí nos alopáticos, e falaram, olha, medicamento, isso daí é água de poço, você não serve. E, inclusive, nos Estados Unidos, depois do FDA, pararam de ensinar sobre fitoterápicos. No Brasil também isso ficou esquecido, inclusive a pesquisa, nós ficamos aí em banho-maria por uns 30 anos. E agora isso está sendo retomado. Isso trouxe um prejuízo muito grande para o setor. E chamar a atenção que, para o desenvolvimento do setor, há que haver investimento. Sem investimento não há como aumentar a riqueza.
E esse investimento envolve o quê? Recursos humanos, que é um investimento que já foi feito. Esses recursos humanos nós já temos. O programa de pós-graduação no país, com CNPq e tudo mais, começou principalmente no Rio de Janeiro, final da década de 50, início da década de 60, e hoje nós formamos aí quase 9 mil doutores por ano no país. Doutores. E destes, centenas na área que atende aquele tripé. E na área farmacêutica em particular. Então nós temos recursos humanos. Os laboratórios nas universidades receberam investimentos maciços aí nesses anos, e há muitos laboratórios com infraestrutura parcialmente adequada, tanto nas universidades públicas, institutos de pesquisa, e algumas universidades privadas também já têm uma estrutura parcial aí que pode atender a essa parte. A grande demanda por fitoterápicos no mercado nacional e internacional. Eu não tenho o dado atual, mas o mercado brasileiro deve estar na faixa aí de uns 700, 800 milhões de dólares, de um mercado de 25 a 30 bilhões de dólares mundial no setor de fitoterápicos próximo. E aí surgiu a lei de inovação. Muito interessante, eu atribuo à lei de inovação muito do que tem sido feito, das oportunidades, né, de inovação, desenvolvimento, porque a lei de inovação, ela prevê, né, recursos, etc., para o desenvolvimento, né, os setoriais e tudo mais. Não preciso estar falando da lei de inovação aqui, mas vou só chamar a atenção para um aspecto, que é com relação às universidades, principalmente as universidades públicas, da qual eu faço parte. E aí, isso foi em 2005. Aí, em junho de 2006, saiu a regulamentação, né, da Lei de Inovações e também a Política Nacional de Plantas Medicinais, fitoterápicos e outras providências. Nessa Lei de Inovação, prevê, por exemplo, na universidade nós estamos lá para formar, fazer pesquisa, e, evidentemente, para que nós possamos, juntamente com uma empresa, desenvolver um produto, ou até incubar uma empresa nova, ou nos afastarmos para podermos nos dedicar, estou falando isso de uma maneira geral, tempo integral por 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que a empresa tenha o desenvolvimento do fitoterápico num tempo razoável e não leve 10 anos, não é isso? Isso tem que ser regulamentado na universidade. Então, há regulamentação do governo federal. Mas, por exemplo, a Universidade de São Paulo, nós estamos na discussão da reforma do Estatuto da Universidade, isso sequer está sendo discutido. Na Universidade de São Paulo, o docente ele pode dedicar até 8 horas semanais para consultoria e assessoria. E nós sabemos, se for desenvolver um projeto grande, novo, 8 horas semanais não são suficientes. Então, teria que haver um afastamento desse docente, e a Lei de Inovação prevê isso. Contratação de substitutos, pode se afastar até 5 anos, isso renovável, para permitir o desenvolvimento do setor. E na parte de fitoterápicos, nós vimos a farmacopeia, né, os medicamentos registrados na Anvisa, e eu não sei como anda a Rename Fito, que foi previsto aqui em junho de 2006, não sei, né, talvez isso já esteja feito, mas eu li alguma coisa que somente 1% das plantas que estavam sendo discutidas para entrar nesta Relação Nacional de Medicamentos na área de fitoterápicos são 1% de plantas brasileiras. Vejam, né? Próximo. E aí, por que isso? Porque nós detemos, né, a maior biodiversidade, importamos quase 90% das drogas vegetais, e a lista de medicamentos que nós estamos elaborando só tem 1%, 2% de plantas brasileiras. Exatamente porque nós não temos dados, né, que atendam a exigência daquele tripé. Quando nós falamos numa ginkgo biloba, isso já foi estudado, tem estudos, trabalhos publicados, monografias e tudo mais, que nós podemos facilmente conseguir a pontuação lá e o registro. E o medicamento fitoterápico brasileiro? Você vai procurar, não tem nem estudo farmacológico, tem que fazer tudo. Isso leva tempo, então, por isso nós não temos esses medicamentos registrados. Agora, como é que nós vamos conseguir sair dessa inércia, não é? Então, rapidamente aqui, olha, mas há vários aspectos positivos que estão convergindo para que nós alcancemos isso. Eu vou destacar primeiro os aspectos positivos e depois alguns negativos. Primeiro, o aumento do interesse das empresas farmacêuticas do setor pela inovação. Não só dos alopáticos, dos fitoterápicos também.
E eu vou me deter aqui uns 2 minutos aqui na implantação dos parques tecnológicos previstos na Lei de Inovação. Já deve ser de conhecimento de todos que em fevereiro de 2006, esse decreto aqui do governo do Estado, 50.504, instituindo aí, né, o desenvolvimento e inovação tecnológica e prevendo a implantação de parques tecnológicos no Estado de São Paulo. 5 parques tecnológicos já estão em gestação, um em São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Carlos e Campinas. São José dos Campos já tem até o prédio e tudo mais. E Ribeirão Preto, eu faço parte dessa comissão da implantação do Parque Tecnológico. E a universidade cedeu, isso já foi aprovado, uma área de 400 mil metros quadrados e mais 600 mil metros quadrados de uma área privada, fazendo um total de 1 milhão de metros quadrados para a implantação desse parque tecnológico. Evidentemente, cada parque tecnológico tem uma vocação. E a vocação do campus da USP, das universidades em Ribeirão Preto, de maneira geral, é para a área de saúde. Para a área de saúde. Incluindo insumos farmacêuticos, aí, alopáticos, biotecnologia, nanopartículas, nanotecnologia, etc., processos e tudo mais, inclusive a parte de fitoterápicos. Esse parque tecnológico, se alguém quiser mais informações, pode entrar na FIPASE. Se entrar no Google lá, acho que é fipase.org.br, mas FIPASE tem toda a história e tudo mais dos parques tecnológicos. Toda essa discussão de como fazer essa interação da universidade com o setor produtivo. Os parques tecnológicos são essa grande oportunidade. E nesse parque tecnológico nós vamos precisar de empresas âncoras, que são empresas grandes que vão dar sustentação para a criação de empresas satélites, para que seja viável o parque tecnológico. Se as empresas não aderirem ao sistema dos parques tecnológicos, eles não vão ter nenhum sucesso, porque só a incubação de empresas não vai dar sustentação ao parque tecnológico. Então as empresas precisam comprar essa ideia dos parques tecnológicos. Elas podem ter empresas grandes âncoras dentro desse parque tecnológico, de alta tecnologia, que se diga. Elas podem, por exemplo, simplesmente construírem nesse parque tecnológico só o centro de P&D e inovação, só pesquisa, desenvolvimento e inovação, para aproveitar o quê? Os cérebros, os pós-graduandos, tudo que temos na universidade, numa proximidade física, para auxiliarem no desenvolvimento. Podem, por exemplo, nesse parque tecnológico, tem a previsão de nós construirmos laboratórios que poderão ser utilizados para desenvolvimento de projetos específicos. Por exemplo, a empresa X tem um problema de estabilidade do extrato e precisa resolver isso rapidamente. Então ela vai e utiliza toda a infraestrutura do laboratório, que vai já ter um parque de equipamentos básico disponível, todos os cérebros disponíveis, desenvolve esse projeto, terminando o projeto. Não é? Então, o Parque Tecnológico também tem isso. E os docentes poderão prestar consultorias, assessorias e estarem diretamente. Então, eu vejo essa alternativa aqui dos parques tecnológicos como uma oportunidade única aí, para que a universidade, de vez, assuma o seu papel aí, auxiliando na produção, no desenvolvimento, transformando a pesquisa em produto. Né? O aporte de recursos financeiros da agência de fomentos em condições especiais de custeio ou a fundo perdido, BNDES aqui, o Ricardo falou bastante a respeito disso, FINEP, BNDES, NPq, FAPESP, né? Com a lei de inovação, a FAPESP tem todo um fundo setorial aí que está sendo aproveitado, próximo. Ainda agora alguns aspectos negativos, né? Por exemplo, a lei de patentes, excelente, o marco, 1996, mas se nós formos olhar a parte de fitoterápicos, realmente fica complicado, porque nós temos que registrar fitoterápicos, você consegue registrar no exterior. Aqui, se for de domínio público, evidentemente não pode ser registrado. Mas no exterior você pode registrar uma substância nova, uma substância diferente. Aqui não, se nós isolarmos, por exemplo, um metabólito excelente de uma planta, você não pode registrar nada que é produzido por aquela planta, simplesmente processos, etc., algumas atividades inéditas. Então isso, da parte de fitoterápicos, teríamos que discutir um pouco isso. Por quê? Porque para desenvolvermos esse tripé, precisamos de tempo e o investimento é alto. Se não tem possibilidade de patente, vejam bem, como é que a empresa vai ter garantia do retorno do investimento? Então tem que haver alguma forma, que não seja via patente, alguma regulamentação, alguma coisa que dê alguma garantia aos investidores de que vai ter o retorno financeiro. Sei lá, exclusividade de mercado por 3 anos, 5 anos, não sei, mas algum mecanismo
que dê garantias às empresas que façam investimento, ou o setor público faça 90% do investimento. Nós vamos ver mais rapidamente, já estou quase concluindo aí. Lentidão do INPI na avaliação das solicitações de depósito de patentes, né? Então, às vezes, por exemplo, nós temos patente de doença de Chagas, que já foi concedida nos Estados Unidos. Aqui não foi nem analisada. E se não concederem aqui, como é que fica? Entendem? Então, isso daí dificulta até a negociação das universidades com o setor privado. Porque o ideal é que a patente seja desenvolvida em conjunto, porque aí facilita o licenciamento, né? A lei de inovação ainda não foi regulamentada, como eu comentei, na universidade. Isso vale para a Universidade de São Paulo. Se não regulamentar, se o docente, eu, por exemplo, for ajudar a desenvolver um produto que vai gerar milhões e milhões de reais, eu vou ser demitido da universidade por justa causa, né? Aí, se o produto não der certo, meus filhos vão me sustentar, né? Mais de 80% são importados, refletindo o quê? Isso reflete nas monografias da farmacopeia, inclusive na Rename Fito e nos registros da Anvisa. Próximo. A organização inadequada. Por quê? Porque os recursos são pulverizados, não há prioridades. Nós temos aqui 55 mil plantas. Então, 8 mil alunos de doutorado, mais, né? 18, 20 e poucos mil alunos de doutorado. Cada um trabalhando com a plantinha, um faz lá um estudozinho da folha, um faz um ensaio para dor, e aquele tripé lá de 1000 itens faz um só. E aí abandona aquilo, publica um trabalho, vai para outra e para outra, e nós temos nos congressos 1000 trabalhos apresentados, 1500 teses, né? Nós devemos ter quantas? 50, 100 mil teses e produtos. Então nós precisamos organizar isso daí. Pior que isso, se nós achamos algo novo, nós publicamos, inviabilizando o pedido de patente futuro para aquele fim, né? E publicando em revista internacional. Na verdade? Então, isso realmente tem que tudo ser feito, mas a proteção da patente primeiro, e depois a publicação, e aí já... nós podemos fazer 55 mil plantas de uma vez? Não, né? Isso é impossível de uma vez só. Há poucos estudos sobre plantas medicinais, validação química, aquele tripé lá. Eu sempre passo para os meus alunos monografias, né? Olha, porque na graduação... eles entram na universidade achando que o conhecimento é algo acabado. Não, é sempre em construção. Mas como essa planta é utilizada pela população, não tem nem a DL50, e todo mundo usa, eu falei, pois é, para você ver a situação, né? E como é que vai registrar isso na Anvisa sem a DL50? Não tem como, né? A falta de padrões cromatográficos primários e secundários. Então, aí a nossa farmacopeia, há várias comissões, e eu pertenço à subcomissão de padrões da farmacopeia brasileira, e para que nós tenhamos, utilizemos as metodologias, nós precisamos de padrões. Então, a farmacopeia brasileira precisa receber recursos do governo federal e ter a sua sede, o seu laboratório, para poder desenvolver esses padrões. Porque nas universidades, eu vou produzir lá 50 miligramas do padrão, mas nós precisamos de quilogramas desse padrão. Tem que ter uma estrutura para produzir isso, para podermos desenvolver as plantas. Esse é um gargalo que eu entendo como um dos maiores. A parte analítica e a parte de padrões, porque não é uma tarefa fácil. Recursos financeiros suficientes para o setor de bioprospecção. Se nós enviarmos projeto BNDES, FINEP e tudo mais, eu já tenho que estar quase com o produto pronto para fazer os estudos clínicos e tudo mais, complementar com uma grande chance de mercado desse produto. E a bioprospecção, que é a pesquisa. Então, nós precisamos aí, os laboratórios mais produtivos e tudo mais, não deixar faltar recursos, né? E associando isso aí com o setor produtivo e tal, e na hora que surgir uma possibilidade potencial, já imediatamente identificar esse potencial e aproveitá-lo. A legislação do setor é boa, mas pode ser aprimorada, né? Principalmente aqui na parte clínica de fitoterápicos, principalmente no item 8.2 aqui da legislação. Acho que a gente podia, em relação aos fitoterápicos, tentar regulamentar um pouquinho mais isso. Próximo. Restrições e dificuldades na obtenção de licença junto ao IBAMA. Se eu vou trabalhar com planta, eu preciso coletar. Eu mesmo, um aluno que foi fazer doutorado, eu fiz a solicitação ao IBAMA com antecedência, e o aluno terminou o doutorado e a licença não saiu, eu fui, coletei a planta e fiz sem autorização.
Eles falaram, nós vamos autuar a universidade por causa disso. Falei, o aluno não pode ficar esperando 2 anos, não é verdade? E imagine uma empresa se vai lançar um produto e está investindo. Isso já tem melhorado bastante, mas porque eu vou dizer o seguinte, tem uma planta que eu estou trabalhando e estou pensando em solicitar patentes, algumas coisas interessantes surgiram, mas os japoneses já têm 3 patentes, inclusive estão patenteando, tentando patentear a planta. E aí como é que fica, né? Quer dizer, se houver interesse, porque esses trabalhos estão na literatura, os estrangeiros vêm aos nossos congressos, eles olham, eles veem o que tem potencial. E ele, olha, que planta interessante. Eles arrumam um jeito de irem lá e coletar essa planta. Ou obter o extrato, não vai ser a legislação que vai proibir. Agora, o pesquisador brasileiro, como já houve quase prisão de um dos nossos pesquisadores em Manaus, se tiver com um extratozinho para pesquisa, está arriscado aí preso. Então, isso precisa realmente ser solucionado aí, né, para o bem, né, de todos, né? E o desenvolvimento do setor. Não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim. Precisa ser regulamentado, sim, mas nós temos que adequar às necessidades. Dificuldade demora na importação de insumos, esse é um outro gargalo enorme. Quando nós vamos receber algum padrão, uma doação de um padrão do exterior, às vezes isso fica preso na Anvisa ou na Receita Federal, não sei o que acontece, isso fica preso, já aconteceu, de eu ter que, aí depois de 60 dias isso vai para um arquivo morto, aí tem que contratar despachante e gasta-se mais, às vezes é um padrão, uma coisa à toa, uma doação que precisa lá para fechar um método cromatográfico, um método analítico. Imagine se precisar do método, aí fica 1 ano para acertar. Então são situações aí, insumos farmacêuticos de maneira geral, às vezes demoram 90 dias para se importar um insumo farmacêutico. Quando eu fiz meu pós-doutorado no exterior, 48 horas no máximo estava na minha mesa. Então não dá para nós acelerarmos todo o processo com esses gargalos, né? E na própria universidade, na parte de regulamentação aí, de acelerar o processo desses convênios, contratos, licenciamento de patentes e tudo mais, essas negociações, tem que ser tudo agilizado. A USP agora tem a agência de inovação, que está agilizando um pouco isso, mas nós precisamos agilizar ainda mais. Não dá para perdermos 2 anos, 3 anos. Isso tem que ser feito em 90 dias. Então nós precisamos assumir alguns compromissos aí com o setor, né? Timidez da maioria das empresas em assumir investimentos de risco no setor de fitoterápicos, porque muitas empresas ainda são de pequeno porte, né? Então, às vezes, um investimento aí razoável pesa muito para essas empresas. Próximo. Aí a proposta é elaborar a lista de plantas nativas brasileiras com potencial para o desenvolvimento de fitoterápicos. Isso poderia ser feito, né, por uma comissão aí tripartite, envolvendo as empresas, o setor, o governo, né, a Anvisa, e as universidades deveriam ser ouvidas, a própria farmacopeia deveria estar envolvida nesse processo, porque eu acho que o setor produtivo fica um pouco perdido. E aí, se nós elencarmos quais as plantas, a SEMI, que foi extinta, tinha uma área, um setor de fitoterápico, que ia bem, né? Mas o conjunto todo foi extinto. Nós deveríamos elencarmos quais as plantas prioritárias, e aí sim, chamarmos as competências para preenchermos, né, aquelas necessidades para atendermos o tripé. E aí quem vai financiar, quem vai ter o ônus e depois o bônus, isso pode ser discutido. Se é o setor público que entra, o privado entra com a parte, como isso vai ser feito. Mas nós precisaríamos dessa lista. E eu acho que essas 70 plantas aí que já estão sendo comercializadas nos Estados Unidos é uma boa ideia para se começar a discussão, né? Criar um fundo setorial específico para fitoterápicos. Aí dentro da lei de inovação, só para fitoterápicos. Mecanismos que garantam o setor produtivo de retorno do investimento, nós já comentamos, próximo, já praticamente encerrando. Elaborar guia para a realização de estudos de eficácia e segurança clínica de fitoterápico, como nós já comentamos. Regulamentar a lei de inovação nas universidades públicas, principalmente as estaduais. Implantar, de fato, os parques tecnológicos, porque houve um aporte de 2,5 milhões para o estudo de prospecção, isso já está bem avançado. Mas agora nós precisamos de mais recursos para a parte do setor imobiliário, não é? Nós precisamos aí do chamamento das empresas e tudo mais, para discutirmos e viabilizarmos, que eu acho essa uma alternativa para o desenvolvimento aí do Brasil, muito boa, e para o setor farmacêutico uma grande oportunidade. Otimizar toda a logística aí de contratação de recursos humanos, prevendo a lei de inovação. Às vezes precisa de um técnico especializado para trabalhar 6 meses, que eu possa contratar isso na universidade. Um expert lá em cromatografia
específica de um item, e ele vai me auxiliar a desenvolver isso. E acelerando, porque muitas vezes falam, a universidade é muito lenta, demora um ano para fazer, porque a estrutura é complicada. Mas se der condições, a universidade tem como responder prontamente às necessidades aí do setor, né? Acelerar essa parte de insumos, equipamentos, propiciar condições às comissões da farmacopeia, já comentei, próximo. E aí, finalizando aqui nas considerações finais, eu tenho 48 anos, né? Dizem que eu praticamente não peguei os anos dourados aí, da década de 60, eu só peguei crises nesse país. Inclusive, quando eu entrei na universidade em 1981, iam privatizar as universidades, foi quando eu entrei, a coisa não tinha nem bandejão para comer, para vocês terem uma ideia. E eu estou aqui, sou professor titular da USP, vice-diretor, né? Consegui chegar a algum lugar. Mas, eu digo que sou otimista, falei isso para dizer que eu sou otimista, porque apesar de todas essas crises que eu já vivi, quem tem mais experiência do que eu certamente viu outras coisas, né? Mas o Brasil possui a maior biodiversidade, nós temos recursos humanos. Há interesse das empresas, há interesse do governo, tanto é que o governo está aqui. Mercado tem, evidentemente a questão de mercado foi bastante discutida, mas eu creio que há mercado sim, para bons produtos há mercado. E também tem recursos financeiros. O PIB do Brasil, eu não sei quanto está, mas deve estar chegando a 2 trilhões. 2 trilhões. Então, dinheiro tem, né? Então, próximo. Então, eu agradeço a atenção de vocês e dizer que a universidade tem muita gente lá interessada aí em contribuir para o desenvolvimento desse setor e do país. Obrigado.